I, U, ri, li, Então são 10. Mas nós temos 14 vogais. Porque nós temos mais 4 vogais que não são simples. O que é uma vogal simples? É uma vogal que apenas vibra num único lugar do aparelho fonador. Mesmo apesar dela vibrar às vezes brevemente ou longamente, ela vibra só naquele lugar. I, U, ri, li. Tá dando para entender? Então por isso é chamado vogal simples. Shuddha Swarga. Vogal pura, vogal simples. Agora quando nós ressoamos em 2 lugares do aparelho fonador ao mesmo tempo. Eu falei que a vogal sempre está na garganta, mas ela quando você vibra aqui, ela fica na garganta apenas com a base. Ela não vibra na garganta e no palato ou no dente com a mesma proporção. Não, há uma diferença. Ela apenas está na base. Mas quando a vibração acontece realmente na garganta e no palato, na garganta e no lábio, ela adquire uma identidade. Por exemplo, vamos lá. Sim, só uma perguntinha, pessoal. Tem alguém aqui que é vegano? Tem algum vegano hoje, hein? Não? Fale agora ou cale para sempre. Vou contar aquele. Tá, então você praçada lacto-vegetariana. Tá bom, então. Obrigado. Então você, por exemplo, na garganta e no palato. Ai. Ou então, se você alonga, você começa mais na garganta e depois vai para o palato, fica ai. Aí você tem o quê? O E. Olha o E. Numa parte, quando você dá ênfase mais ao A, ele fica E. Quando você deve equilíbrio, fica ai. Agora quando você vai pro lábio, você tem a mesma coisa. Aí fica o quê? Ficou Você não chega nem no U, fica no O. Tem. Aí você não vai no I, você fica no E. Então o E é quando a vibração é a vibração sustentada em 2 lugares do aparelho fonador. Então com isso nós temos mais, vê aqui na listinha, mais 4 vogais, que é o E, ai, O, ão. E, ai, O, ão. Então essas 4 vogais são chamadas em sânscrito de samyukta, vogais complexas, vogais misturadas, samyukta. E que na verdade ela é equivalente na nossa língua portuguesa aos ditongos, tá? São os ditongos, tá? E, ai, o, ão são ditongos. O E e o O não é. A gente aprende que na língua portuguesa que nós temos 5 vogais. A, E, I, O. Você mistura simples com os ditongos. Não tem mais essa sutileza que o sânscrito tem de fazer você tomar consciente de quais são os sons puros, quais são os sons misturados. O sânscrito, na maneira como ele apresenta primeiro os simples, depois os misturados, e dessa maneira nós temos 14 vogais que constituem as vogais do alfabeto sânscrito. Então vamos cantá-las? Vocês, sem eu. Tá, deixa eu conduzir, senão porque cada um vai num lugar, uma direção, aí a gente vira uma bagunça. Então, bora lá.
aprenderam? Todo mundo aprendeu. Porque no sânscrito tem alguns sons vocálicos que a gente não entende, principalmente o ri e o ri, que a gente não sabia. Era um dilema, não era verdade? Palavras, como por exemplo, vou dar um exemplo. Agora vou dar um exemplo de uma palavra que nós falamos 24 horas. Krishna. Não é Kri, é Kri. Krishna. Nós, quando falamos o nome Krishna, nós falamos 3 sílabas. Krishna. Mas não é, são só 2. Krishna. Depois, nas consoantes, vocês vão ver a diferença. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Desculpa, uma dúvida. Quando faz essa vogal cerebral, o Kri, eu faço a língua passar pelo céu da boca ou ela fica parada no céu da boca? Não, ela aperta o céu da boca e desliza para o céu da boca. E ela leva. Ela passa no palato e abafa o palato e vai para o céu da boca. Ri. Então ela dá uma lambida. É como se ela desse uma lambidinha assim. Ela desse uma lambida assim, ó. Ela pega. Não é isso? Vamos lá. É como se estivesse engolindo ali, ó. Você engole a vibração. Tem um som na língua portuguesa que lembra isso. Um pouquinho há uma sutileza de diferença, mas ele lembra. É o caipira falando tarde, perna, porta. Não é? Olha a língua. Lembra? Imita o caipira. Vamos lá. Porta, tarde, perna. Tarde, perna. Não é o mesmo som, mas é próximo, é parecido, é o que mais lembra. Tá claro? Por favor, desculpa, de novo. Sim. E para fazer a dental, eu empurro a língua para frente. Eu pego a vibração, eu aperto o palato e jogo a vibração e termino no dente. A língua tem que acabar no dente. Li. Agora dá para você sentir a língua buscando o som. Então tem algum lugar às vezes parece que é um ru, né? Às vezes parece que é um ru. Mas é não podemos confundir os dois, porque parece que não é liri. O problema, sabe o que acontece? É que nós temos a mania de querer definir tudo. A gente quer colocar tudo em nome, em namarupa, nome e forma. Eu estou tentando fazer vocês verem que sânscrito, que a vibração, o som é vibração. É a vibração. Você, de acordo com o local. Agora sim. Isso aqui, tá? Não, esse aqui é mais puseram a caneta errada. Pega um álcool e tira isso aí. Não tem álcool? Eu vou lá ver. Cadê o outro? O outro você risca e não sai. Esse daí risca e sai. Viva! Pronto. Então, tá claro isso para vocês? O que é vogal? É a vibração no mundo do verbo. Agora, essa vibração. Então, eu vou colocar aqui agora. Então, vocês vão ter que ficar com a apostila aberta. Porque eu vou poder escrever pouco aqui para nós economizar. Cadê minha apostila? Ela foi parar. Ela tá aqui. Tá aqui. Volta para outra página. Tá? 5. Página 3. Volta. Olha lá em cima. Lá não tem. Algumas vogais. Olha lá. I, ri, li, li, e, oi. O, e, oi. O. Tá. Então aqui nós temos nessas 3 linhas
nós temos todas as 14 vogais. Eu vou falar algumas pessoas, quando você estuda sânscrito em qualquer outro lugar, eles dizem que só são 13 e 12. Porque o li e li dizem que não existe mais no sânscrito, então portanto não estudam. Não sei se você chegou a estudar. Então, como... Impronunciável. Impronunciável. Mas vocês conseguiram pronunciar? Não conseguiram? Mas é um pouco estranho. É estranho, porque não sou muito usado. E não só é estranho, porque não é muito pouco usado, mesmo no sânscrito, o li existe. Em pouquíssimas palavras, muito poucas palavras. Mas o li é difícil de encontrar, porque quase não existe. Mas é mais do ponto de vista de compreensão lógica do equivalente do sânscrito que nós estudamos, porque nós estamos estudando o sânscrito original. O sânscrito ele foi originalmente falado com essas palavras. Se nós não temos registro de tantas palavras agora, porque se perdeu muito do sânscrito no passado. Não é que ele não existe. O sânscrito é uma língua eterna. O sânscrito que está manifestando agora na nossa cultura é o que sobrou dele. Especialmente no termo de literatura. Prabhupada fala que os Vedas, que nós conhecemos, é uma parte infinitesimal dos verdadeiros Vedas que existem em outros planos, no mundo dos deuses, nos mundos mais elevados. Existe dito que o sânscrito não é falado só na Terra, ele é falado no mundo dos deuses. Até mesmo o pessoal meio ufológico fala que o sânscrito é falado pelo Astacharan, os comandantes cósmicos, não sei se quem gosta de ouvir essas teorias, conspirações do domínio da Terra, dos reptílios e tudo aquilo, as forças das trevas, os dedos. Na verdade, isso tem nos Vedas, são os Asuras e os dedos que estão ali tentando dominar o mundo, brigando entre eles. E realmente o sânscrito, e mesmo o pessoal meio ufológico, eles têm. Isso não é científico, nós não podemos ter fontes que podem nos dar esse conhecimento, mas pelo menos essas teorias, eu falo, concordo, é o sânscrito que eles falam lá, não? E isso nos Vedas me diz que nos mundos dos deuses se fala o sânscrito. É a língua dos deuses. Eu ouvi falar do Vatan e do Senza? Como? Do Vatan e Senza. Não. Depois não atrapalho. Eu sei, mas só que essas coisas que eu estou querendo colocar é que o sânscrito que vocês têm aqui é uma compreensão lógica que o sânscrito como uma língua artificial. Portanto, mesmo que aquilo não corresponde com a cultura conhecida do sânscrito, ele existe. Estão conseguindo entender? É isso que eu quero deixar bem claro. Porque, mas tem isso aí, o meu professor falou que não tem, é só 13. Não, é 14. Não é só 12. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com um dos professores do curso de língua da PUC, que eles tinham muito tempo atrás no curso de sânscrito, né? O professor que já faleceu, ele era o chefe do departamento lá. Eu perguntei para ele: eu queria falar uma coisa sobre a pronúncia do sânscrito. Como você ensina a pronúncia do sânscrito? Pronúncia do sânscrito não existe. O sânscrito é uma língua morta, não é falada, não tem que estudar pronúncia. Então você estudava uma língua, mas tem que estudar pronúncia, para que é uma língua morta, não é uma língua viva. Para que estudar pronúncia? Então só se estudava o sânscrito ali como curso de linguística, linguagem comparada. Então não é baseado no sânscrito, que é uma língua que não existe mais. Mas nós sabemos que o sânscrito existe. Ele é real. Ele é falado pelos sábios, pelos rishis. Pena que na Índia, quando fizeram a independência, eles não botaram o sânscrito como uma língua oficial, como os judeus fizeram, adotando o hebraico. Não tem. Os judeus são mais inteligentes, manter a cultura deles. Os indianos, por causa do problema político lá, eles botaram uma língua de um estado. Aí 80% da Índia não aceita o hindi como língua nacional. É uma bagunça. Porque não botaram o sânscrito, que era a língua base da cultura indiana. Então por isso que o sânscrito não é uma língua falada, mas inclusive ele é falado por toda a classe sacerdotal, sábios, isso, né? Inclusive tem uma cidade na Índia que todo mundo fala o sânscrito. Então o cara que vende laranja na feira vende a laranja em sânscrito, sim. Ele falar que na Índia atual existe uma intenção de se... Tem. Esse atual governo, eu não quero divergir muito, ele realmente ele tornou obrigatório o sânscrito em todas as escolas, de novo, porque tinha sido tirado. Imagina, língua também.
Então o sânscrito, há um movimento muito grande de querer colocar o sânscrito como uma língua nacional na Índia, mas isso é muito difícil, porque é negligenciado, mas isso é o governo nacionalista da Índia, o governo radical, então por isso há uma certa pejoração. Então não vou entrar nisso, senão a aula vai embora, tá? Bem, vamos lá. Tem 2 fonemas. Antes de nós darmos as consoantes, que eu vou ter que dar correndo aqui, nós temos 2 fonemas que são fonemas acessórios, eles são fenômenos das vogais. Um é chamado a nasalização. Você tem aqui a vogal A. Quando você coloca um pontinho em cima, na transliteração seria um M com um ponto em cima. Isso chama-se anústara. É quando você nasaliza, a vogal vibra no aparelho fonador, mas também ela repercute, ela reverbera nas fossas nasais. Ela é nasalizada. Então seria um an, in, rin, lin, en, ein, on, aun. Então é utilizado, ele é utilizado muito em um tipo de mantra chamado Bidya Mantras. Ele não é o M, não é é am. Na língua portuguesa, felizmente, nós temos um fenômeno que é equivalente a ele sem pôr o que tirar. É o nosso tio. Qual a diferença entre falar pã e falar pão? Vamos lá, fala. Pã, pão, pão. Isso aqui é uma consoante e você articula no lábio. Isso aqui não é uma consoante. Isso aqui é uma nasalização da vogal. Então, pã, pã, pã. É uma nasalização pura. Tá claro? Então, por isso, quem quer escrever a forma, que ninguém faz isso, a forma mais aportuguesada de escrever a sílaba on é isso aqui. Eu já vi escrito A-U-M. Aportuguesando, vai ficar A-U-M. O problema é que, se nós queremos aprender sânscrito, que é o que eu vou fazer, nós temos que aprender sânscrito utilizando as regras de fonética internacional. Senão fica uma coisa muito arbitrária. Que você querer escrever uma língua utilizando só os recursos de uma outra língua, vai ser limitado. Então nós temos que utilizar os recursos de uma convenção internacional de linguística que instituiu que todos os dicionários bons, você tem que botar entre colchete e parênteses lá dentro, como ele é pronunciado numa forma internacional, usando os diacríticos, está assim embaixo, está assim em cima. Então é padrão internacional de pronúncia. E os diacríticos que nós utilizamos, ultimamente está padronizado para o Prabhupada, usou em todos os seus livros, o tracinho em cima, tracinho embaixo, esse M com pontinho em cima, ele não é o M consoante, ele é o tio. Ele é o Nutra, é a nasalização. Sim? Existe uma transliteração brasileira? Não. Havia muita transliteração inglesa. Porque os ingleses dominaram a Índia e começaram, os primeiros livros a ser escritos sobre yoga, a cultura da Índia, já eram da Índia. Aí eles começaram a fazer a transliteração utilizando os critérios de quem fala inglês. Aí então colocaram aqui, ó. Essa palavra em sânscrito chamada vira, herói. Aí escreveu assim. Começou a transliterar baseado em quem fala inglês. Que na verdade Faz suas apostilas. Lá atrás. Na verdade, uma pessoa que fala inglês, ela vai escrever. Nós temos muita sorte que o sânscrito, a vogal do sânscrito, para nós que falamos português, que falamos língua latina, não só toda a língua latina, porque o francês também é complicado, mas falando português, a pronúncia das vogais é igual ao do sânscrito. Então não temos dificuldade. Mas o americano, ele vai falar vaira. Então para que ele não fala vaira, ele tem que escrever com 2 vezes, ele fala vira. Puna. Ó. Puna.
que é uma cidade na Índia, para escrever Pune tem que botar 2 Os. Pona. Aí você encontra muitos livros de yoga que foram traduzidos do inglês para o português. O sânscrito escrito assim, parece um filme mal dublado. Não é? Então por isso que os livros antigos da década de 20, ou seja, década de 40, década de 50, que os primeiros livros começaram a ser escritos em português, era assim, porque eram todos livros baseados em tradução inglesa. Então, nesse sentido, a língua portuguesa também se tentou aportuguesar a pronúncia. Por isso você encontra isso, ó, Shiva. Opa. Se escreve assim, Shiva, para ficar portuguesado. Ou CHI, Shiva. Não é nome de whisky, mas era. Vem. Não tinha o Shivas? É o mesmo som, porque em português. Então nós temos que entender que quando você tem línguas estrangeiras, você tem que escrever ela com uma palavra estrangeira. Como o nosso dilema maluco aí de que é yoga ou yoga? Com Y. Um é português. Então não é questão de nós. Se nós queremos aportuguesar uma palavra, aquela palavra ela perde a pronúncia da língua original e é completamente dominada pela língua. Por exemplo, uma palavra famosa, Maharaja. Rama e Ramo. Não, isso chega. É a questão da pronúncia de sotaques da Índia. Que o pessoal que quer. Prabhupada nos ensinou claramente a pronúncia do sânscrito. Rama. Aí a pessoa vê um kirtana lá de bengalis, com o sotaque deles, a gente quer imitar. Ramo. Mas não é sânscrito. É bengali. Então hoje a moda agora é tudo. Ramo. Não era amor, era Rama. Então é sânscrito. O ponto é que tem muitas coisas no movimento Hare Krishna que não é sânscrito, é bengali. Ele dá confusão. E mesmo o sânscrito falado no movimento Hare Krishna nem sempre é o sânscrito na pronúncia do sânscrito, é a pronúncia do bengali. É o sânscrito com sotaque da Bengala. Então é importante entender isso, não para ficar brigando, entende? É Sudra ou Shudra? Os dois estão certos, só que o Bengala eu tenho o sânscrito. Então tem muitas coisas que vêm. Então por isso é importante entender primeiro o sânscrito, depois você vai ver a diferença. Sem entender o sânscrito, não dá para você ver. Eu não posso explicar a exceção. A exceção só pode ser explicada levando em conta a regra. Não sei se está dando para entender? Então essa é uma Anushara. Outro tipo de fenômeno vocálico que nós temos é o Visarga, que é o famoso A com H embaixo, com H com ponto embaixo. Terequeta. O que é isso? Quem sabe o que é terequeta? São as notas musicais do sânscrito. Tá? São para tocar mridanga, né? É uma forma de. Tudo bem. Então, isso aqui é o fundo musical da aula, tá? Então vamos lá. Isso aqui chama-se Visarga. O Visarga é uma aspiração na pronúncia da vogal. Então você tem Rama. Então para isso é importante nós termos consciência da pronúncia. Rama. Coloca a mão no diafragma. Quando tiver um H com pontinho embaixo, isso aqui não é H. Isso aqui chama-se aspiração da vogal. Significa que você pronuncia a vogal, mas ao mesmo tempo que você pronuncia a vogal, o ar sai. Fala. Rama. Namaha. Om Shanti. Então
Então esse Visarga, ele tem ele parece que tem 2 tipos de som, mas ele é o mesmo fenômeno, é chamado aspiração. O ar é aspirado para fora. Mas quando o Visarga está situado em posição final absoluta, significa que não vem nada depois dele, ele tem um eco bem sutil. De novo, esse mantra Om Shanti Shanti Shanti. Entendeu? Ele puxa, depois da aspiração, você não pronuncia a vogal plenamente, apenas um ecozinho quase imperceptível dela. Shanti Krishna Vishnu Yogi. Tá dando para entender? Então essa é a posição. E outra coisa também, o Visarga, quando ele acontece, quando você pronuncia o sânscrito, você não pronuncia palavras, você pronuncia sílabas. Uma sílaba é como uma guirlanda. Entende? Om Nama Om Purnamadha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Você não pronuncia Om Purnam Adha Purnam Idam. Não é assim que pronuncia o sânscrito. Mas vocês notaram que tem uma pausa aqui. Om Purnamadha Purnamidam. Quando tem um Visarga, é uma vírgula, é uma pausa. Om Purnamadha Purnamidam. Só quando tem um anushra, a nasalização, e ele que você pode dar uma pausada. É como a vírgula, no português não é uma pausa, para você descansar, para ganhar fôlego. Geralmente quando você... Quem sabe ler, se tem vírgula, você tem que dar uma paradinha, na verdade, você tem que dar uma pausa. Pequeno, mas tem que ter uma pausa. Então isso sânscrito também, numa oração, quando tem o Visarga ali, você dá uma paradinha. Aí continua. A única exceção é no fim da palavra, que não tem que pausar nada, porque acabou. Aí vem o eco. Se vem alguma palavra depois do Visarga, não tem o eco. É só Namaha, Namaha, Shanti, Shanti, Shanti. Este eco é proibido. Então eu estou falando isso porque isso é muito comum. A maior parte dos mantras eles cantam Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vaksha. Aí tem o equinho Vaksha Shilatam Kanakalaye Ito Nishrinha Parato Nishrinho Yato Yamitato Nishrinha. Então é importante. Muitas vezes quando nós cantamos, nós não tem que ter essas sutilezas que a pronúncia do sânscrito tem. Mas nós já conseguimos entender aonde que as vogais são articuladas. A compreensão das vogais é extremamente importante porque toda sílaba em sânscrito termina em vogal. Você não pode separar a sílaba como em português etimologicamente. Separar a sílaba com uma consoante. Não, você tem que sempre terminar. E por isso quando uma palavra termina em consoante, a outra em vogal, ela se junta e cria uma outra sílaba, e você vai pronunciando. Tá claro? Então dessa maneira nós vamos ver. Só algumas dúvidas a respeito disso. Tira agora ou tira no final melhor? Tira agora ou tira no final? Pode tirar agora. Sobre isso foi então a respeito, primeiro verso do Bhagavad Gita, né? Não sei se estou pronunciando correto. Pode falar. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yudsava. Mama Kapada Vascheiva Kimakurbata Sanjaya. Tem uma, assim, Yudsava. Porque tem um verso seguinte. Porque o que acontece? Especialmente no Bhagavad Gita, os textos em versos das escrituras, nós vemos assim nos livros. Se você vê o Devanagari, é 2 linhas, mas você vê a transliteração é 4. Sim. Na verdade, aquelas 2 linhas não é fim de... Então, o fim da segunda não é o fim de verso. O fim da terceira não é fim de verso. O fim de verso é só o fim da segunda e da quarta. Então, o fim da segunda... Se você vai continuar, você não puxa o eco. Mas o fim da segunda e da quarta é fim de linha. Então, tem que ter isso.
Mas também tem outra regra. Se eu estou repetindo assim, Dharma Kshetre, Kuru Kshetre, e paro para pronunciar, aí eu posso fazer também. Apesar de no verso ele não ter, mas como parei. Aí a pessoa percebe. Dharma Kshetre, Kuru Kshetre, Samaveta Yutsava. Entendi. Aí eu falei as duas. Aí eu faço. Tá. Agora se eu quebrei, Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Aí todo mundo. Dhamma Kshetre, Kuru Kshetre, Samaveta Yutsava. Mamaka, Mamaka, para o pausa. Mamaka, Pandavaschaiva. Tá vendo? Que estava no meio. Eu já ouvi que esse Mamaka tinha que ter um somzinho de F sutil, nada a ver. Não. Tá. Mamaka. Mamaka. Não é F, sinta. Tá. Namha. Namah. Namo Namah. Namo Namah. Namo Namah. Namo Namah. Namah é a mesma, mas só que uma tem eco, outra não tem eco. Namah. Shanti. Tá, então é isso aqui. Ou seja, 9h30 nós temos ainda uma meia hora, porque nós somos atrasados, porque começamos atrasados. Se tivesse 3 horas eu dava mais coisa, mas nossas aulas estão curtas. Meu medo é que vocês percam durante a semana tudo isso aqui. Então eu vou pedir que vocês possam praticar essa parte que nós aprendemos em casa, de alguma forma ou outra, entendeu? Com mantra, tentando identificar as vogais, o som das vogais, das palavras, os mantras que vocês conhecem, os mantras que estão estudando. Agora comece a cantá-los mais conscientemente da pronúncia das vogais. Vocês têm que, é importante que vocês tomem porque uma das maiores regras para você memorizar coisas, existe técnica de memorização que é você vincular aquilo a algo que faz lembrar. Então o que eu estou tentando fazer vocês aqui é vincular o seu corpo, vincular parte do corpo, e sinta. Cantar sânscrito tem que tornar para você uma meditação. A gente tem que estar consciente daquela. Porque se você aprender isso, depois do 4º módulo, ou até antes, eu vou dar para você. Já dei as vogais hoje. Eu queria dar as consoantes hoje, mas não dá. O tempo é muito puxado. Não vai dar para dar todas as consoantes. Mas eu vou tentar começar um pouquinho. Quando vocês aprenderem a pronúncia de todas as consoantes, eu vou dar uma regra chamada tonicidade. Quando vocês vão aprender a tonicidade do sânscrito, eu garanto para vocês que não devolvam dinheiro. Claro, também se vocês fizerem exercício, senão também nunca dou o dinheiro. Que vocês vão poder pegar qualquer palavra de sânscrito e pronunciar direito. Vão pegar qualquer verso e poder pronunciar direito. Só com 3 aulas. Porque essa técnica que eu dou é infalível. Tem pessoas assim que já falaram para mim que estudaram sânscrito por 1 ano, nunca aprenderam e que eu ensino em uma aula. Porque ninguém dá importância à pronúncia. Vocês não dão importância à pronúncia. Você vai estudar sânscrito. E o princípio do meu curso é esse: Sanskrita Sukham. Vamos lá, repita esse mantra: Sanskrita Sukham. Sanskrita Sukham. Tradução: sânscrito é fácil. Sânscrito é fácil. Sânscrito é fácil. Sanskrita Sukham. Sanskrita Sukham. Sanskrita Sukham. Primeiro nós temos que tirar este preconceito, essa trava. Que difícil! Não é difícil. O sânscrito, ele pode ser complexo, ele pode ser rico, mas ele é fácil, porque ele é lógico, ele é coerente. E o que eu estou tentando dar para vocês é a lógica da língua. Está claro? Se vocês entendem a lógica da língua, vocês vão ver. E vou dizer uma coisa para vocês: se vocês aprenderem bem, outra coisa que vocês têm que decorar, ter consciência das partes do aparelho fonador. O que é um som gutural, o que é um som palatal, o que é um som cerebral, o que é um som dental, o que é um som. Eu sei que quando você começa a aprender sânscrito, você vai ficar ridículo. Eu lembro que tinha um devoto de Nova Gokula, que ele cantava o mantra Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna. Todo mundo gozava dele. Radai, por isso. Ele é doutor, ele tem doutorado em sânscrito. É isso. Porque todo mundo pronuncia errado. Então quem fala o sânscrito, você vai ver que é diferente. E dá uma olhada, hoje em dia, quantas pessoas. Hoje em dia todo mundo canta mantra, mas tudo errado. Devotos antigos, às vezes devotos até mestres espirituais, eles cantam, falam o sânscrito errado. Aí eu vou falar, puxa vida, é sério isso? Não é sério, vou explicar por quê. Porque nós não somos movimento acadêmico, nós não somos movimento de erudição, somos movimento de devoção. Então os mantras que nós cantamos são mantras de devoção, que o mais importante dele é a devoção, mesmo que você fale errado, não importa a sua intenção. Por isso que Prabhupada não dava tanto ênfase. Os negócios falam errado. É como o bebê chorando, falando o nome da mãe tudo errado. A mãe entende. Então Krishna, se nós vamos seguir o processo da consciência de Krishna, mesmo que o nosso sânscrito, nós temos que tomar muito cuidado. Porque eu sempre falo, eu não quero pessoas arrogantes como meus alunos de sânscrito, que vão depois começar a criticar todo mundo que fala errado. Porque eu estou ensinando o sânscrito para aumentar o nível cultural de vocês, para a gente poder entender. E Prabhupada queria isso. Pessoas que possam compreender isso não é só uma base cultural. O sânscrito não é só uma questão de cultura indiana. O sânscrito, ele tem uma questão de tocar no nível espiritual. Inclusive tem mantra, por exemplo, tem hoje em dia de pessoas que estão utilizando o mantra não como os devotos utilizam, não para coisa de devoção. Quando você canta o mantra, você não está pedindo nada a Krishna. Se você pede errado, não importa, você não está pedindo nada. Então, se você está agora, se a sua devoção, você está cantando para glorificar Krishna, Krishna está satisfeito com a sua devoção. Então isso é uma questão de falar da questão do mantra no nível religioso e devocional. Mas agora, quando você já entra numa questão científica, começar a usar, eu vejo hoje em dia cada vez mais astrologia, usar mantras para pedir coisas. Pediu errado, se estrumbicou. Pronunciou errado, se estrumbicou. Diti, a mãe dos demônios, ela queria matar Indra. Então ela começou a fazer os sacrifícios para invocar um demônio que pudesse matar Indra. E como ela recebeu um mantra para ela cantar, mas porque ela cantou uma palavra breve e longa, não nasceu quem ia matar Indra, nasceu quem ia ser morto por Indra. Então é feito ao contrário. Então tem muita coisa no sânscrito que nós também... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ananda. Quem conhece essa palavra? Eu conheço. O que significa? Bem-aventurança. Não, significa miséria. Sofrimento. Fala bem-aventurança? Não. Bem-aventurança. Bem-aventurança é isso. Ananda. Tá. Nanda significa prazer. A significa sem prazer. A significa com muito prazer. Olha as nuances. Se você quer pedir uma coisa, se você quer usar o santo para pedir coisas, principalmente hoje em dia, pedir os planetas, né, astrológicos, a pessoa vai, faz uma carta astral, o astrólogo dá uns mantras para ele cantar e canta tudo errado. Aí não tem desculpa de cantar errado, porque você está com uma atitude fruitiva. E a Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou imparcial, eu dou para ele o que eles querem. Pediu errado? Dou errado. Mas se a gente cantar com devoção, não que a gente cantar, se a gente cantar com devoção. Não, cantar com devoção, sem nada em troca. Sim. Você está cantando para glorificar Krishna, para satisfazê-lo. Você não pediu nada. Você quer satisfazer, você quer glorificar aquela pessoa. A criança chama a mãe entende o que ela quer e dá, não é verdade? Então nesse sentido, essa é a questão da pronúncia do sânscrito. Então nós temos aí uns 15 minutinhos, porque nós aumentamos para 9 para 9:30, tá certo? Desculpa, esqueci de pedir autorização de vocês, porque a nossa aula começou muito atrasada, tá? Porque teve um atraso de coisa e também foi minha culpa, né? Porque o quadro aqui houve um problema
Problema técnico de deficiência do quadro, não está na hora, mas chegou. Então, vamos agora começar as consoantes, rapidinho. Ou está muita informação para vocês? Não. Para digerir. Ou vocês querem parar aqui? Levanta a mão quem quer continuar mais 15 minutos. Aí não podia continuar praticando um pouco, será? Praticando um pouco. Eu posso ficar aqui com vocês, eu não sei até que hora que fecha o tempo, né? Então eu não sei. O tempo aqui, eu adoro cedo, né? Então, mas tudo bem. Então, quem não quer continuar? Então, unânime, e nós vamos ter mais uns 20 minutinhos de aula, tá? Para nós podermos entender. Vocês entenderam que tudo é vibração? Tudo é vibração. Tudo é energia. Energia é vibração. Então a partir de agora, nós vimos que esses fonemas vocálicos constituem as sílabas individuais de vogais, ou eles dão vida àquelas sílabas chamadas sílabas consonantais. Porque não pode ter sílaba sem consoante, assim como não pode ter vida num corpo só com matéria, tem que ter espírito. Então, se não tem vogal, a sílaba não ressoa, ela não sonoriza. Está claro isso? Então, como vocês já estão completamente conscientes dessa parte do aparelho fonador, viu que as vogais elas são produzidas em 5 lugares, não são? Quais são os lugares? Dente, Garganta primeiro, palato, dente, lábio e o céu da boca. Então as consoantes também são. Assim como tem, eu não falei que tem almas presas no corpo e tem almas livres. Então nós temos também sílabas condicionadas e sílabas liberadas. As sílabas liberadas são aquelas sílabas que só tem vogal. Então elas ressoam livremente na parte do aparelho fonador. Agora aquelas sílabas que estão presas a uma consoante, elas são almas condicionadas. Então, o que a consoante representa no mundo da palavra? Um obstáculo à sonorização da vogal. Assim como o corpo, assim como o ego, a mente, ela é o produto. É aquilo que condiciona a alma a pensar que ela é o corpo, não é isso? Então, de uma forma, aquela consoante condiciona a vogal a poder vibrar só quando ela fazer as pazes com o karma dela, aceitar, romper o obstáculo que aquela parte do aparelho fonador apresenta para ela. Tá claro? Deu para entender a lógica disso? Então vamos lá. Então, o som, a vibração, quando ela vibrou no palato, na garganta, lembra? A vibração foi ali e ela ressoou livremente, não ressoou? Mesmo o ri e o ri, eles não têm obstáculo. Você está apenas dirigindo para que ele livremente vá para o céu da boca e livremente vá para o dente. Todos os sons vocais é a vibração ressoando livre. Agora, consoante, sílaba com consoante já tem obstáculo. Obstáculo mais sério ou obstáculo mais leve, que nós vamos ver as diferenças vogais, que não vai dar para ver todos. Hoje vamos falar só um tipo de vogal. Desculpa, um tipo de consoante, que são chamadas consoante oclusiva. Consoantes oclusivas são aquela sonorização da vogal que ela encontrou um obstáculo, uma oclusão, e não pôde vibrar, e ela tem que romper o obstáculo para vibrar. Vou dar um exemplo. Primeiro vou botar na vogal, na garganta, Agora essa vibração vai encontrar um obstáculo na garganta e não vai conseguir. Então vai lá. Agora. Como se engasga, né? Você não consegue. A pessoa tem que dar. Então. Você viu? Não tinha uma oclusão na garganta, você não rompeu, aí você tem a sílaba.
Aquela alma fez as pazes com o seu karma, aceitou ser homem, mulher, preto, branco, brasileiro, americano, e aceitou, aí ela se realizou e conseguiu transcender a identificação corpórea. Então a sílaba também, ela aceitou o obstáculo, lutou, rompeu, superou-se e se tornou uma sílaba, um fonema, assim como as vogais. Rompeu o obstáculo, você tem agora o obstáculo no palato, então, e a vibração sem obstáculo, e agora vai comprar o obstáculo. Estão sentindo? E livre. Obstáculo, ela teve que correr. No céu da boca agora. Agora. Obstáculo, você quer que ela diga? Lembra o caipira? Carta. Olha, a língua, você não só leva a vibração no céu, do palato para o céu da boca, como você também remove a oclusão, o obstáculo que está lá, olha a língua, estou sentindo a língua jogando o obstáculo para trás? Então nós temos o primeiro na garganta nós temos. Opa, desculpe, vocês não sabem isso aqui. No palato agora nós temos o aí nós temos agora no céu da boca. É só lembrar do caipira. Carta. Agora no dente. Que tem o quê? Qual vogal dental? Li. Agora você tem o obstáculo. Olha, na vogal não tem obstáculo. Li. Agora o obstáculo. Li. Aí você tem a vogal dental. Tá? E agora o obstáculo é. Você tem o livre no lábio, não? Agora você vai montar o obstáculo. Deu para entender? Então eu só vou agora mudar aqui um pouquinho. Ai, tira isso aqui de onde? Daqui a pouco eu vou ficar molhado. Então nós temos aqui K, Ch, K, D e P. Tá certo? Mas Prabhu, uma dúvida. Não entendi direito a diferença do som entre a terceira e a quarta. O lugar onde você vai vibrá-la. Um é no céu da boca e outro no dente. A diferença entre o caipira falar carta e você falar carta. Fala imita o caipira e não imita. Carta. Um é no dente e o outro é no céu da boca. Carta. A terceira é no dente, a quarta no céu da boca. No céu da boca, cerebral. E a última no lábio. Não, desculpe. Não, é a A terceira. segunda é cerebral. A terceira no céu da boca. A quarta é nos dentes. Tá?
Então isso é importante, porque nós vamos ver que as consoantes, mas ainda assim, essas consoantes, dá uma olhada, ó. Vamos vibrar as vogais. Põe a mão na garganta. O que todas elas têm em comum? Elas vibram aonde? Na corda vocálica. Então as vogais todas são... Todo fonema que vibra a corda vocálica é chamado de um fonema sonoro. Tá? Ser sonoro significa vibrar a corda vocálica. E o fonema básico sonoro é o tá vendo? Mas dá uma olhada aqui agora. Colocando a mão aqui, vocês vão recapitular os fonemas oclusivos que nós aprendemos. Não vale alongar o A. Tem que ser o A mais breve possível. E vamos, ó, sinta aqui. Sinta e esquece que você está com a mão. Tá? E aí vamos lá. O que vocês notaram? A corda vocálica vibrou? Não. Vamos lá de novo. Isso significa que essa consoante aqui era chamada consoante surda. Tá? Surda. Porque ela não vibra a corda vocálica. Agora, vamos dar a garganta de novo. Só que agora vamos vibrar. Olha, igualzinho que vocês fizeram. Eu quero que a vibração vibre, ela encontre a oclusão e vibre na garganta, mas só que dessa vez ela não pode ser surda. Eu quero que vocês botem a mão aqui e eu quero que a corda vocálica vibre junto. Mas não vale alongar o A. Vamos lá, tenta ver se vocês conseguem. Solta o gogó! Vamos lá! Eu vi. Alguém nem notou o que falou, mas conseguiu. Ó, dá uma olhada. Ó, me ouçam. Agora. Você vibrou a mesma vibração no mesmo lugar, mas o som já é outro, porque houve, ou seja, ela. Então aí você tem a sua forma sonora, tá? Aqui. Então aí ela tem outra identidade, outro namarupa, que é o K e o G. Ó, olha a nuance entre K e G. Sinta na garganta. G. Uma surda e uma sonora. Isso é de extrema importância no sânscrito. Eu vou explicar por quê. Porque quando você escreve palavras no sânscrito, muitas pessoas aprendem e chamam sandhi, regras de harmonia sonora no sânscrito, decorando regras. Eu não quero que vocês aprendam a decorar regras. Eu quero que vocês entendam que o sânscrito, como você vai harmonizar, é assim. Você tem uma palavra, uma sílaba. Não pode na mesma sílaba ter uma palavra surda e uma sonora. A sílaba tem que ser toda surda e toda sonora. Por exemplo, a palavra Bha, vou dar um exemplo. Bha, Ga, Va, Bhagavad Gita. Quem conhece essa palavra? Bhagavad Gita. Bhagavad significa de Deus. De Bhagavan. Essa terminação A significa de. É a Brati, que vem de Bhagavad. De Bhagavan, a canção. Em sânscrito tem que separar a sílaba assim. Você vai acabar na vogal. Ba, G, não, não. A separação é sempre da vogal. Bhagavan. Então esse P ele tem que se juntar à próxima sílaba. Aí você pronuncia assim. Tigi. Mas na verdade, olha esse som. Bhagavat Tigi. É um som estranho, não é? Por quê?
O T é surdo. E o G é sonoro. Não dá para ter uma sílaba sonora e surdo ao mesmo tempo. Então o que acontece? Essa regra de harmonia sonora que tem no sânscrito faz com que você tenha que esse aqui é uma dental, não é? Você tem que procurar. Então, aí nós temos o equivalente, ó. Tchan, surda, tchan, sonora. Tá certo? Tchan, surdo. Dan, sonoro. Tá entendendo? No dente. Tã, surdo. Sonoro. Pã, surdo. Bã, sonoro. Deu para entender essa nuance? Então a regra é essa. O sonoro é mais forte do que o surdo. Então a sílaba que está surda, ela tem que se tornar sonora. Então significa, como ela é dental, vai ter que ser, ela vai ser substituída pela dental da classe dela, que é o D. Por isso que não é Bhagavad Gita, é Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Então, quando você vê, então isso é importante. Essas são regras. Quando as pessoas vão estudar sânscrito, elas caem em regras de Xande e piram. É tanta regra. Mas você não precisa de regra nenhuma. Você vai querer entender a harmonia sonora. Depois você entende essas coisas básicas, aí você vai ver. Então, por isso que é de extrema importância que nós vamos aprender sânscrito com consciência corpórea, com consciência da vibração. Tem pessoas que vão aprender sânscrito, vai aprender música, ela ouve, aprende, não tem? Quem tem ouvido musical aqui? Levanta a mão. Eu tenho. Tem. Quem mais? Só duas pessoas aqui tiveram a coragem que tem ouvido musical. Tem 3 pessoas. Então, vocês tiveram dificuldade de aprender mantras? Não, porque vocês ouviram e pegaram o som. Agora, eu nunca consegui. Eu não tenho um ouvido é péssimo. Eu me lembro no começo que eu tinha que traduzir as aulas de Dharana Maharaj, ele falava, e eu, quando eu falava sânscrito assim, ele falava, é bhakti, eu falava, bhakti. Bhakti, não é bhakti, é bhakti. Eu não consegui entender a nuance de um T palatal e um T dental. Não consegui entender. Bhakti. Puxa, uma vez eu falei 5 vezes, eu chorei. Não é bhakti. Aí eu parei de traduzir as palavras em sânscrito. Eu falava, só traduzia em português. Aí eu comecei isso foi muito sério para mim. Eu comecei a estudar, para entender a lógica. Por isso que eu desenvolvi isso, porque eu quero que todo mundo possa aprender sânscrito. Por que sânscrito? Como que é? Sânscrito é fácil. Tá? Então, nós temos que entender a lógica do sânscrito, a lógica do som, a lógica desse universo que nós estamos aqui. Tá claro? Então, nesse sentido, eu vejo que temos essas palavras, essas consoantes surdas e sonoras. Olha, 5 minutinhos, vou tentar explicar em 5 minutinhos antes de acabar a aula. Para a gente encerrar aqui, depois a gente continua. Agora, existe uma outra forma, mais outros fonemas que está aqui. Que é os fonemas surdos e sonoros escritos com H. Quem já viu isso? Sei. Tá. Já tá. O que é isso? Nós já vimos se você não conseguir entender na letra, olha na apostila, tá? Tá? Nós vimos Visarga, não é? O que era Visarga? A aspiração da vogal. Tá claro? Mas nós temos também a aspiração da consoante. A aspiração da vogal é que você, depois de pronunciar a vogal, você aspira.
Agora existe uma aspiração depois de articular a consoante, antes de pronunciar a vogal, você aspira junto. Então você tem aqui monodiafragma, k, g, ch, não é k, é k. É muito sutil. A aspiração vem antes de sonorizar a vogal. O visarga você aspira depois de pronunciar a vogal. Então a diferença entre isso aqui é k. Isso é k. Parece um k. KR, mas não é. Porque a aspiração vem. Você começa a aspiração antes de pronunciar a vogal. Aqui não, você aspira depois de pronunciar a vogal. Então, esses Hs aqui não são consoantes, tá? Eles são na deficiência da nossa escrita latina de ter o equivalente a essas palavras que tem no sânscrito, que tem muito mais fonemas, temos que fazer uma improvisação. Então se usa o H para mostrar que é o K aspirado, o G aspirado, o C aspirado. Está dando para entender? Então essa aspiração, ela mais ou menos mostra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Tata, vamos lá. Outras palavras. Dama, que é riqueza, né? E dama, que é morada. Dama. Ou seja, quem tem bom ouvido, não dá para sentir a diferença? Dama. Por isso que não é Dharma. Viu? Não é Dharma. É Dharma. Não é Bhakti. É Bhakti. Nós somos praticantes de Bhakti Yoga. É igual o gaúcho. Meu. Não é? Tem tem gaúcho aqui? Então não é assim. O gaúcho não fala Bhakti. Dharma. Não é Dharma. Então o que acontece? Quando a gente ouve mantras cantados aí, quase todos os brasileiros, esse grupo, tudo errado ali, a gente vê. Aí vem um indiano que canta mantra e sotaque. Não é sotaque, é só correto. Tá? Então acho que por isso dá para encerrar hoje um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado e continuem o curso. Entende? Nós vamos destrinchar e vocês vão sair aqui, ó, cantando. Vamos fazer uma banda de mantra. Pois não, pode. O senhor estava falando a palavra Rama. Tem um H e tem um pontinho embaixo do H, né? Então ela Rama. Rama. É que em alguns lugares a palavra Krishna Krishna tem os pontinhos embaixo do R, do S e do N. Eu expliquei o pontinho embaixo do R, que ele é vogal, tá certo? Só terminar essa responder a pergunta dele. Agora os outros, nós ainda não ensinei. Depois de eu ensinar, eu vou responder a sua pergunta, tá? Porque nós não vimos ainda as semivogais e os sibilantes, que tem um pontinho, a pronúncia deles. Então isso vai ser só na segunda aula que a gente completa essa questão da pronúncia. A próxima aula, que é a próxima terça-feira, nós vamos tentar fazer uma coisa de não atrasar, para a gente poder aproveitar bem, porque o nosso tempo é muito curto. Atraso, vocês são prejudicados e eu sou mais prejudicado porque eu fico frustrado. Todo aluno na frente, eu choro. Por quê? Sânscrita Sukham. É fácil.
Tá? Então, isso é fácil. Então, aí eu mostro que eu sou incompetente, eu não estou conseguindo fazer vocês. Então eu quero que todo mundo saia daqui. A gente pode fazer uma banda de sânscrito, não? Sim. Tô brincando. Fala. Não, só. Finish? É que o tempo complementar está esgotado. Mais uma pergunta, por favor. Você disse que cada sílaba deve acabar com consoante. Existe exceção. Porque o anushvara, a nasalização, não é consoante, é apenas um fenômeno da vogal. A vogal a sílaba pode acabar também depois de um visarga, H com ponto embaixo, um N com ponto em cima, ou também depois de um visarga. Ou então, a única exceção que uma sílaba pode acabar com uma consoante é quando não vier nada depois, como Bhagavat. Mas você tem que, igual em inglês, você tem que articular, não é Bhagavat, não é que nem francês que você come as palavras e não pronuncia. É como o inglês e melhor ainda como o alemão. Você tem que articular tudo. Quando você pronuncia uma sílaba, tem que articular todas. Só a última que está com a vogal que ela é sonorizada. Então, se depois a palavra, como por exemplo, é Bhagavat, sem o Gita, Bhagavat, não dá para ela formar outra sílaba, porque não tem outra vogal. Então você pode falar va. É a única exceção que uma sílaba acaba com uma consoante, é no fim, posição final absoluta. Mas ainda você tem que pronunciar Bha, Ga, Va. Ó, você articulou, mas não sonorizou. Bhagavat. 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 Tá? Igual o inglês. Quem estuda inglês aqui? O inglês não tem muito isso? E a gente não consegue, porque a gente come as palavras assim, mas o inglês tem, para você falar bem, você tem que articular muitas palavras que terminam. Então acho que é só isso, não? Não posso falar disso. Sim? Não, disso. Não posso não, daqui a pouco eu passo. Tá. Então podemos encerrar a minha parte, né? Então muito prazer pela participação. Estou gostando do exercício. Para você.